Muita alegria que hoje celebramos a festa do Espírito Santo. Espírito Santo que será derramado sobre vocês, nossos crismandos. O mesmo Espírito Santo que no dia de Pentecostes foi derramado sobre os apóstolos. O mesmo Espírito Santo de quem Jesus diz hoje no Evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. É esta a experiência que vocês vão fazer hoje. É desta experiência que vocês vão fazer hoje que o próprio Jesus está falando, porque Ele mesmo fez esta experiência também. O Espírito do Senhor está sobre mim. Este é o momento em que o Padre Flávio e eu vamos estender as nossas mãos sobre vocês, impor as nossas mãos, invocando o Espírito Santo sobre vocês, os nossos crismandos. Pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova. Este é o momento em que você será ungido com o Espírito Santo, com o santo óleo do crisma. É desta experiência que vocês vão fazer hoje à noite, que o próprio Jesus Cristo está falando no Evangelho. Ele fala desta experiência com palavras que o profeta Isaías tinha escrito séculos antes. E mesmo assim, Jesus vai fechar o livro do profeta e vai dizer: hoje está se realizando estas palavras que vocês acabam de escutar. E com isso Jesus nos revela como Ele entende a palavra de Deus. É assim como nós cristãos católicos a entendemos até hoje também. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nesta missa hoje, ou nas celebrações da palavra que vocês fazem nas comunidades. Quando vocês nas casas se reúnem para o grupo de reflexão, ouvindo a palavra de Deus. E até quando você, na sua casa, abre a Bíblia para fazer uma leitura orante da Bíblia, lendo um pequeno trecho de um evangelho, fazendo um momento de silêncio para ouvir o que Deus quer te falar por estas palavras. E para se perguntar também: qual é a minha missão hoje? Esta leitura orante que eu até recomendo muito a vocês, jovens, que vão ser crismados hoje. Ela não vai precisar de mais do que 8, 10 minutos. Ler um pequeno trecho da Bíblia, fazer silêncio para deixar esta palavra de Deus cair no seu coração, para orar esta palavra e se perguntar: qual é a minha missão hoje? Quando sempre ouvimos a palavra de Deus assim, ela nunca é palavra que alguém escreveu antigamente. Ela sempre é para nós a palavra viva, que o Deus vivo nos está falando hoje. E por isso, quando Jesus fala as palavras do profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os presos e oprimidos, e para anunciar o ano de graça do Senhor. Jesus
está querendo dizer esta missão que o profeta Isaías descreveu séculos atrás. Ela é a minha missão. É para isso que eu, Jesus, vim, para anunciar a boa nova aos pobres, abrir os olhos dos cegos, libertar os presos e oprimidos e anunciar o ano de graça do Senhor. E aí nós já entendemos que a missão de Jesus e também a nossa missão, ela é muito maior do que as 4 paredes da igreja. E por isso até é bom que hoje celebramos neste espaço aberto aqui. A nossa missão, ela é tão grande como nós cantamos na resposta do Salmo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Esta era a missão de Jesus e esta é a nossa missão, porque a vida de Jesus é nossa vida, a missão de Jesus é nossa missão. Renovar a face da terra, fazer da face da terra um lugar onde todas as pessoas são acolhidas, são bem-vindas, onde todas as pessoas podem viver uma vida em dignidade e liberdade, sem excluir ninguém, sem empurrar ninguém para as margens. Uma vida onde todos nós vivemos como irmãos e irmãs. E por isso Jesus vai dizer: eu vos proclamo o ano de graça do Senhor. Nós conhecemos este ano de graça da lei do Antigo Testamento, está escrito lá no livro Levítico. Este ano de graça devia acontecer a cada 50 anos. Era um ano em que na Terra Santa a terra toda foi redistribuída. E cada família iria ganhar um pedaço de terra suficiente para plantar as suas coisas, ter um pouco de gado, fazer a sua casa e conquistar o pão de cada dia trabalhando a terra no suor do próprio rosto. Toda a família, mesmo a família que talvez tinha perdido tudo, mesmo a família que estava endividada, mesmo a família até que talvez tinha se tornado escrava de outra família, toda a família iria receber este pedaço de terra para começar de novo. O Papa Francisco nos lembra este sonho de Deus, quando ele nos diz que também no nosso tempo, cada família deveria ter 3 coisas que começam com a palavra T. O Papa Francisco nos diz que cada família deve ter terra, teto e trabalho. Terra para plantar, um teto para morar e trabalho para conquistar o pão de cada dia no suor do próprio rosto, numa vida de dignidade e liberdade, na dignidade dos filhos e das filhas de Deus. Este é o sonho de Deus, este era o sonho de Jesus, a missão de Jesus, e esta é também a nossa missão. E para viver esta missão, a gente tem que ter coragem. E o Espírito Santo é também o Espírito da coragem. A gente vê isso na vida de São Pedro. São Pedro era muito amigo de Jesus. Tinha dito a Jesus: Jesus, eu vou contigo aonde você for. E mesmo se for para morrer contigo, eu estarei do teu lado.
Mas nós sabemos que chega a véspera da Sexta-feira Santa, Jesus vai preso e Pedro vai fugir. Encontramos Pedro naquela noite no pátio de uma casa, uma noite fria, aquecendo-se num fogo. E lá tem uma mulher que vai dizer a ele: eu conheço você. Você também era da turma de Jesus. E 3 vezes Pedro vai dizer: Jesus? Eu nem conheço este homem. E aí o galo vai cantar. E neste momento Pedro vai começar a chorar amargamente. Porque neste momento Pedro se dá conta que ele negou Jesus, que ele abandonou seu amigo Jesus na hora que este mais estava precisando dele, por medo. 3 dias depois, Jesus ressuscita. 50 dias depois, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e também sobre Pedro. O mesmo Espírito Santo que vocês vão receber hoje. E a partir deste momento em que o Espírito Santo é derramado sobre ele, parece que Pedro nasce de novo. Ele se torna um outro homem, cheio de coragem. Encontramos Pedro anunciando Jesus Cristo em praça pública. Ele vai ser preso por causa disso. Ele vai ser chicoteado. Ele vai ser ameaçado de morte por anunciar Jesus Cristo. Mas no dia que ele sai da prisão, Pedro está na praça pública de novo, anunciando Jesus. Um homem cheio de coragem, sem medo nenhum. E Pedro sabe, esta coragem, ela não vem do meu pequeno coração. Esta coragem, quem me deu é o Espírito Santo. É o próprio Cristo ressuscitado vivendo em mim. O apóstolo Paulo vai falar da mesma experiência. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Sejam jovens corajosos, porque o nosso mundo, o nosso tempo está precisando de jovens, de gente corajosa. E o Espírito Santo, vocês são hoje 120, parece, não é? Mas o Espírito Santo, ele não é derramado em massa sobre todos vocês de maneira igual. O Espírito Santo, ele quer vir sobre cada um de vocês pessoalmente. Por isso, na hora de ungir vocês com o Espírito Santo, antes de falar a oração, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Eu vou falar o seu nome. Porque hoje Deus chama você com o seu nome, com a sua história, para fazer parte da história de Jesus. Uma mulher que fez uma experiência muito forte disso na Bíblia é Maria Madalena, uma mulher que amava Jesus, que caminhava junto com os apóstolos, junto com Jesus, durante os 3 anos da sua vida pública. E onde Jesus estava, Maria Madalena via o reino de Deus chegar. Quando Jesus curava os doentes, quando anunciava a palavra, consolava os tristes e repartia o pão para os famintos. E Maria Madalena tinha a certeza, onde Jesus está, o reino de Deus está presente. E este reino vai crescer a cada dia.
E aí, de repente, Jesus morre na cruz. E diferente de Pedro que tinha fugido, Maria Madalena está embaixo da cruz. Maria Madalena vê Jesus morrer. E quando Jesus morre, morre também no coração de Maria Madalena toda a esperança deste mundo novo. E mesmo assim, Maria Madalena não se conforma que Jesus morreu e tudo simplesmente acabou. Ela não se conforma, ela não consegue acreditar nisso. Enquanto os apóstolos estão dormindo, Maria Madalena não consegue dormir. Ela fica vagando a noite inteira no cemitério entre os túmulos, procurando Jesus. E no domingo da ressurreição, da Páscoa, de madrugada, quando ainda está escuro, ela encontra um homem que ela considera o jardineiro e vai dizer a ele: se você sabe onde colocaram o corpo de Jesus, me diga, porque estou procurando por ele. Mas aquele homem não é o jardineiro do cemitério, é o próprio Cristo ressuscitado. E Jesus vai dizer apenas uma única palavra para ela. Vai dizer apenas Maria, o seu nome. E imediatamente Maria Madalena sabe, ele é Jesus. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Eu o encontrei. E Jesus vai dizer a ela: vai, Maria Madalena, e diga aos meus irmãos que eu estou vivo, que ressuscitei. E assim, Maria Madalena se tornou a apóstola dos apóstolos, a mulher que anunciou aos apóstolos que Jesus Cristo está vivo. É assim como chamou Maria Madalena no domingo da ressurreição, que Deus hoje chama você com o seu nome, para você também fazer parte da história de Jesus, para você anunciar hoje, como jovem, que Jesus Cristo está vivo, que Ele vive no meio de nós. Esta é a nossa fé, que nós vamos proclamar aqui um pouco, renovando as nossas promessas do batismo. Mas antes, queremos acolher os homens e as mulheres que vocês escolheram para serem seus padrinhos e suas madrinhas.